Hoje a gente vai falar sobre o que impede uma artesã de divulgar o seu produto. Se você está aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou Valéria Anjos e eu ensino artesãs a destravar a fala e dobrarem as suas vendas. Então vamos começar entendendo que cargas d'água que é divulgar o meu artesanato. Val, o que significa divulgar? Divulgar significa que você vai falar e vai mostrar o teu artesanato em diferentes lugares e para novas pessoas. E quando eu falo lugares poderosas, eu estou falando tanto da internet, do digital, como também estou falando do presencial. A divulgação poderosas, ela deve acontecer, eu recomendo que ela aconteça tanto aqui na internet como no presencial. Se você vai por essas duas frentes, você vai descobrir, você vai entender formas de divulgar o seu produto e principalmente de alcançar mais pessoas. Por quê? Tem muitas pessoas nas redes sociais? Com certeza, tem muitas pessoas nas redes sociais. Tem muitas pessoas no presencial? Com certeza, são formas diferentes de você divulgar o seu artesanato, de você divulgar o seu produto. Então, lembre-se sempre, toda vez, oi Regina, bom dia! Toda vez que a gente fala em divulgar, a gente está falando em falar sobre o nosso produto para mais pessoas em diferentes lugares. Aqui, Regina chegou, a Leia chegou, Carla, Mônica, a Ana está aqui também. Oi, Ana, seja muito bem-vinda. A Lu, Carla, sejam todas muito bem-vindas. Então, vamos entender por que é importante que uma artesã divulgue o seu trabalho. Eu ainda não sei quem aqui já está divulgando, quem quer divulgar, quem está com desafio para divulgar, mas é interessante demais vocês terem claro por que você, que vende biscoito, laço, que vende crochê, que vende cesto, que vende roupa, que faz costura criativa, por que você deve divulgar o seu trabalho? Quando nós divulgamos o nosso trabalho nas redes sociais, nós vamos atrair diferentes pessoas. Porque é provável que as pessoas que estão à sua volta, elas já sabem o que você faz. Mas não é isso que vai te fazer dobrar as vendas. Não é divulgar somente para os seus conhecidos que vai te fazer vender mais. É muito importante que você, poderosa, entenda que para você vender mais, você precisa atrair novos clientes. E para você atrair novos clientes, você precisa divulgar o seu trabalho, o seu artesanato para diferentes pessoas em diferentes lugares. Quando nós atraímos mais pessoas, nós vamos atrair pessoas novas para comprar o nosso produto. E quando isso acontece, quando a gente tem pessoas novas nos conhecendo, conhecendo o nosso produto, nós vamos vender mais. Outro ponto muito relevante com relação à divulgação se trata de ser conhecida. Quem divulga o seu trabalho é uma pessoa que se torna conhecida na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, aonde ela mora. Então, se você quer ser aquela artesã que é lembrada, nossa, quando fala em biscoito decorado, lembra da Ana. Quando fala em laços, lembra da Larissa. Quando fala em crochê, em peças de crochê para decoração, lembra da Fernanda. Se você, poderosa, quer ser reconhecida, quer ser conhecida na sua cidade, se você quer que as pessoas lembrem de você, a divulgação, ela é essencial. Por quê, Val? Porque quando a gente divulga, a gente está aparecendo sempre para aquelas pessoas. Depois a gente vai falar sobre formas de divulgação, mas quanto mais você divulga, mais presente você está para aquelas pessoas. Logo, essas pessoas sempre vão lembrar de você. Nós vivemos, poderosa. E por que eu estou falando isso? Porque nós vivemos em um mundo em que nós recebemos estímulos demais o tempo inteiro. É a TV, é o celular, é o rádio, é o filho, é a escola. É tanta informação que a nossa memória, ela acaba não retendo tudo aquilo que a gente precisa. Então, quando você divulga o seu artesanato, você faz um favor para as pessoas. Por quê? Porque elas vão lembrar de você com muito mais facilidade. E você vai se tornar conhecida na sua rua,
no seu bairro, na sua cidade, na sua região. Como é o caso de algumas poderosas. É muito interessante isso, porque às vezes a gente fala assim, nossa, não vou aparecer no Instagram, meu Deus do céu, como assim aparecer? Que medo, que vergonha. E aí, por conta disso, você não aparece. E você fala, nossa, Val, e tem consequências? Olha, talvez eu não consiga descrever para você as consequências, mas você não, quando você não divulga, você deixa de receber muitos benefícios, como, por exemplo, vender mais. A Natália é uma artesã laceira e ela é do interior do Rio Grande do Norte. A Natália começou a divulgar o trabalho dela aqui no Instagram e foi incrível o reconhecimento. A Natália ganhou como melhor laceira em 2 cidades da região. Então, isso é importante para vocês observarem o quanto a divulgação ela faz toda a diferença. Porque quem ainda não conhecia a Natália, agora, uau, a Natália ganhou em 2 cidades como a melhor laceira da região, o trabalho dela deve ser incrível, vou querer conhecer o trabalho dela. E isso faz com que ela chegue a mais pessoas. E quanto mais pessoas você chegar, quanto mais reconhecida você for, maiores são as chances de você dobrar as suas vendas. Por que divulgar, Val, me ajuda a dobrar as vendas? Porque as pessoas vão ver você, vão se lembrar de você, vão desejar os teus produtos, vão querer saber mais sobre aquilo que você faz. E quando a gente desperta o desejo, o interesse das pessoas pelo nosso produto, a gente vende mais. E você, quando vende mais, dobra suas vendas. Então, a divulgação, poderosas, ela está diretamente ligada à sua capacidade de dobrar suas vendas. Se você não divulga o seu artesanato, se você não divulga aquilo que você faz, as chances de você dobrar as suas vendas são menores. Então, a divulgação, ela é essencial. Bom dia, Wanda! Bom dia, Eli! Sejam todas muito bem-vindas. E tem algumas, eu não sei se é o caso de vocês, mas tem algumas artesãs que elas não divulgam. Elas falam assim, Val, não quero divulgar, tô com medo de divulgar, não sei se eu divulgo, se eu apareço, se eu falo para as pessoas sobre aquilo que eu faço, porque eu não quero ser repetitiva, Val. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Divulgar aquilo que você faz nas suas redes sociais não significa que você vai ser repetitiva, poderosa. Por quê? Porque eu tenho certeza que se eu sentar com a Érica, não sei o que que a Érica faz, se a Érica faz laços, ateliê da Érica, você consegue ver o que que a Érica faz, Ali? Érica Silva Ateliê. Me conta, Érica. Não sei, se eu sentar com a Érica, se eu sentar com a Wanda, se eu sentar com a Helenil, se eu sentar com a Helenil, eu tenho certeza, poderosas, que a gente vai conversar por horas sobre o produto de vocês. Por quê, Val? Porque tem muita coisa envolvido naquilo que você faz. Tem muitos Dirce, tem muitos. Se a Dirce faz culinária afetiva, tem muitas informações sobre a costura que a Érica faz, sobre os bordados de vagonite. Vou dar um exemplo. Para a Érica finalizar uma peça ou fazer uma peça da forma como o cliente deseja, ela provavelmente vai pegar um modelo, vai escolher um modelo, vai criar um modelo. Ela vai escolher qual que é o ponto que ela vai trabalhar no vagonite, qual é a paleta de cores, aonde que aquele bordado em vagonite artesanal vai ser aplicado. Então, tudo isso é forma de divulgação, tudo isso é assunto que você pode falar para divulgar. Então, não tenha medo, poderosa, de ser repetitiva. Porque você vai falar todos os dias, mas não significa que você vai falar a mesma coisa todos os dias. E outra coisa muito importante, as pessoas, elas amam ver essas sequências. Elas amam acompanhar a nossa rotina. Todo dia eu falo quando eu vou para academia e quando eu não consigo ir para academia, que eu durmo mais que a cama. E vocês caem na gargalhada, manda mensagem, Val, não foi só você que perdeu a hora, que perdi a hora também. Eu não falo isso todo dia, falo, mas faz parte da minha rotina. E isso não me torna repetitivo, isso faz com que a gente crie uma rotina junto. Vocês falam, ih, será que a Val foi pra academia? Será que a Val tomou café hoje? Vai fazer a live com fome ou tomou café reforçado? Então, assim, olha só, eu falo sempre sobre a minha rotina. E você pode falar sempre, não precisa ser sobre você. Você vai falar sobre o seu produto. Sem ter medo, poderosa, de ser repetitiva. Por quê? Porque tem muita coisa dentro do teu universo, seja dos biscoitos, seja você uma artesã do açúcar, seja você uma artesã do bordado, seja você uma artesã dos laços, seja você uma artesã do crochê.
uma peça que você faz conta uma história. Então não tenha medo de ser repetitiva. Se você não divulga o seu trabalho, se você não divulga aquilo que você faz, porque você tem medo de ser repetitiva, não precisa ficar com medo, não é, Thaisa? É tanta coisa para a gente falar sobre os laços, sobre os modelos dos laços, sobre cor de laço, sobre tomar um café reforçado, sobre comer um... A Thaisa gosta de aquele croque-croque que a gente compra na Ferrari. Torresmo, às vezes a gente come um torresmo. Não, antes daquele café da manhã que vocês viram nos meus stories, poderosa, eu tinha comido torresmo, Thaisa. Meu Deus, não é à toa que eu sou reforçada. A gente gosta de uma comida raiz. Então, poderosa, se você tem esse medo de ser repetitiva, dá tchau, manda beijo para esse medo e ele vai embora. Outras poderosas, elas não divulgam o trabalho delas, por quê? Porque elas falam, Val, não vou divulgar, porque quem divulga o trabalho é pessoa chata, não quero ser chata, Val. E aqui a gente precisa tomar cuidado com isso, poderosa. Por quê? Porque divulgar não significa oferecer o produto, divulgar não significa empurrar o teu produto na goela abaixo das pessoas, de jeito nenhum. Longe disso, poderosa, de forma alguma. Divulgar significa você se apresentar e você apresentar o seu produto, os processos, as cores, os materiais. É uma conversa. Então, se você tem medo de ser chata, dá tchau para esse medo, porque ele vai para bem longe. Porque aquilo que você faz é arte. E um processo de arte não é apertar num botão que as coisas vão acontecer de forma alguma. Tem muitas coisas, muitos processos envolvidos para você chegar no resultado final, num bordado, num crochê, em uma peça. Não é, Gorete? Tenho certeza disso. Vocês que são laceiras, provavelmente vocês recebem foto do vestido que a mãe manda, para vocês escolherem uma fita que combina com aquele produto, um bordado que combina, a cor que combina. Então, contar isso para as pessoas é divulgar. Isso não significa ser chato. Eu vou amar saber, falar, uau, que legal. Então, você personaliza. Se eu mandar a foto do vestido da minha filha do Natal, você personaliza? Se eu mandar uma foto, uma ideia da paleta de cores do quarto da maternidade, você faz um sabonete nessa paleta de cores? Faço, eu personalizo, eu faço. Por quê? Porque eu sou artesã. E artesã é quem cria, artesã é quem faz. Artesã é fada, realiza mágica com as mãos. E o que mais me dói é ver essas fadas, ó, fada calada, gente. A fada muda. Não, gente. A fada tem que falar sobre aquilo que ela faz. Porque se ela não fala, a gente não sabe do que vocês são capazes de criar, de fazer, de desenvolver, às vezes, uma peça única, algo totalmente exclusivo. Aqui a Regina falou assim, Val, comecei a divulgar agora o meu trabalho. Sério, Regina, que orgulho. O que Regina vende? Me conte, você é fada do quê? Artesã de quê, Regina? O que é que você faz? Porque vocês precisam divulgar, gente. Não dá para ser uma artesã muda, calada. Por quê? Porque como é que as pessoas vão saber? Tem outras artesãs que falam assim, Val, eu não vou divulgar o meu trabalho porque eu vou incomodar as pessoas. Vai incomodar quem, poderosa? Me conta. Você não é aquela vendedora chata que vai estar na porta de uma loja, que vai estar abordando a pessoa, entrando na frente da pessoa e falando, compra o meu sabonete artesanal, compra a minha tia. Não, você não vai estar forçando a venda para ninguém, você vai estar contando, você vai estar divulgando aquilo que você faz. Que incrível, a Regina é uma artesã crocheteira, maravilhosa. Obrigada por compartilhar, Regina. E feliz demais que você começou a divulgar o seu artesanato. É isso. Por quê? Porque o crochê é o universo, gente. Tem uma mãe que é crocheteira. Minha mãe fazia tudo. Roupa pra gente ela fazia. Decorava a casa inteira e as filhas com crochê. Então, assim, imagine o tanto. Decorava as filhas. Eu vou decorar o Pinheiro do Natal, vou decorar eu coloquei. vou decorar não, olha, eu coloquei uma foto nos stories. Eu tinha uma saia de crochê azul, gente. Azul com dourado, lindíssima. A minha mãe decorava a gente também. Por quê? Porque assim, com crochê você consegue divulgar, você consegue decorar muitas coisas, você consegue fazer muitos projetos em crochê. E aí, Regina, as pessoas precisam saber, porque pode ser que a Regina seja uma artesã crocheteira que só faça bolsas, que só faça decoração de mesa posta.
E aí você precisa contar para as pessoas, você precisa mostrar todo esse universo para essas pessoas. E quando você conta, você não incomoda. Vocês sabiam, gente, que vocês incomodam muito mais ficando caladas? Se eu ficar quieta, não falar sobre o que eu faço, não divulgar o meu trabalho, eu vou divulgar, eu vou incomodar as pessoas? Com certeza, sabe por quê? Porque as pessoas, elas precisam dos teus produtos. As pessoas precisam do seu laço, da sua tiara, do seu crochê, da sua costura criativa, do seu bordado de vagonite. E quando você não divulga, você está dificultando a vida das pessoas. Dificulta a vida da pessoa, que a pessoa fala assim, nossa senhora, não sabia que a Érica fazia isso, não? Por que você não me falou? Quantas vezes vocês já se viraram com um amigo para conhecer e falaram, menino, por que você não me falou que você fazia uma unha? Que você fazia um crochê? Que você costurava uma roupa? Tive que andar a cidade toda para ver se encontrava algo. Não acontece isso com vocês? Então, quando a gente não fala por medo de incomodar, aí que a gente está incomodando. Por quê? Porque a gente está dificultando a vida daquela pessoa. Você poderia facilitar, você poderia mostrar. Então, por isso que divulgar é tão poderoso. Divulgar é facilitar a vida das pessoas, é mostrar diferentes formas. Não é tão legal, não é tão legal a gente criar, ter a possibilidade de presentear as pessoas com algo exclusivo, com algo que... Quem não gosta de dar um presente para surpreender? A gente não dá presente, mesma coisa, não é? Natal tá chegando, você não quer dar meia, cueca, não. Você quer dar algo para surpreender. E com o artesanato, vocês podem criar presentes únicos e exclusivos que as pessoas nunca viram na vida delas. É só com artesanato que a gente consegue fazer isso. Por isso que eu sou tão apaixonada de ensinar vocês, gente. Porque é algo artesanal que vocês sentem, vocês criam, vocês fazem. Um presente que alguém encomenda, um bolo, um biscoito, você não encontra em outro lugar. Por quê? Porque foi feito de uma forma artesanal. Surpreende, encanta quem está recebendo aquele presente. Mas quando você não fala, você dificulta a vida da pessoa. Então, eu espero que cada uma de vocês que estejam aqui nessa live hoje entendam que divulgar é facilitar a vida das pessoas. Divulgar é envolver as pessoas. A Regina disse assim, faço tudo na área do crochê, amo o meu trabalho e estou pegando encomendas depois de divulgar o meu trabalho. Eu sempre tive medo de divulgar. Regina, é normal a gente ter medo. Eu já vou falar sobre o medo de divulgar, mas que bom que você, superou essa barreira, Regina, e agora está divulgando. Por quê? Porque o crochê, ele tem um elemento emocional muito forte. Se a gente lembrar das nossas mães, eu lembrei da minha mãe fazia tudo em crochê. Lembrar das nossas avós, das nossas tias. Então, assim, existe forma mais incrível de você presentear alguém numa época como o Natal, por exemplo, com algo que toque as emoções da pessoa, que você possa surpreender ela com uma peça que vai levar ela, vai fazer uma viagem no tempo. Então, é sobre isso que a gente vende. Então, quando a gente divulga, as pessoas falam, Regina, eu não sabia que você fazia isso. E como você diz que faz de tudo, você tem pano para manga para divulgar, tem ponto para conversar com as pessoas todos os dias, para apresentar o teu trabalho. Todos os dias, exatamente, ponto na manga. E talvez você não divulgue porque você acredita que para você divulgar, você precisa aparecer. Você fala, Val, eu até quero divulgar, mas tem que aparecer, aí complicou minha vida, Valéria dos Anjos. Se tem que aparecer, não vou divulgar. Então, deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Quando você divulga o seu trabalho, o seu artesanato, o foco é quem? O seu trabalho, o seu artesanato. Você não precisa aparecer. Você não precisa aparecer, poderosa. Você pode pegar as suas peças, o teu laço. Vou abrir aqui uma caixa de laços e aí vou mostrar para vocês. Você pode mostrar os seus produtos. Vou pegar esse daqui, gente, a delicadeza. Olha. Você pode mostrar o teu produto, apresentar as suas peças sem aparecer. Como é que eu faço isso, Val? Bote o seu laço em cima da mesa, um fundo branco, um negócio que não coloca muito... Por quê? Porque o foco está onde? No seu produto. Pega lá o seu celular e aí você vai falar sobre o produto, vai aparecer a sua mão e a sua voz, você não vai aparecer.
Então, se você ainda não divulga, fala, ai, Val, não vou divulgar os laços porque eu tenho que aparecer, não precisa aparecer. Quem precisa aparecer é o seu produto. O foco principal é o seu produto, não é você. Então, se você não está divulgando ainda, por conta desse medo de aparecer, já manda beijo para esse medo, vai com Deus e vai para longe. Por quê? Porque ele não faz mais sentido na tua vida. Você descobriu que é possível divulgar o seu trabalho sem você aparecer. Deixa eu responder aqui pergunta de Érica. Uma dúvida. Quando mando mensagem de publicação? Como assim mensagem de publicação, minha querida Érica? Me conte o que significa isso. E o cliente não responde. Oi, Bel, seja bem-vinda. Neuza chegou aqui também. Você está me falando, deixa eu ver se eu entendi, Érica. Você está me falando que você pega uma publicação que você fez, no seu Instagram e manda para a pessoa como uma mensagem no direct? Me corrija aí se for isso mesmo. Se vocês fazem isso, eu já vou pedir para vocês encarecidamente, nesse momento, para não fazerem mais. Não faça isso, gente. O direct não é lugar de ter publicação. Lugar de ter publicação é onde? É no feed. Ah, tá. Peraí. Só vou voltar aqui no assunto com vocês, já te respondo, Eric. Então, assim, se você manda mensagem, você fez uma publicação e aí você manda para o seu direct, eu não recomendo que você faça isso. O direct é uma forma da gente ter um contato ali direto. Já o nome é direto. Não é publicação. Então, não mande. Gente, eu acho chato pra caramba. Chato, não, sabe? Deselegante, deselegante. Então, não mande aquelas mensagens com a sua publicação pelo direct, beleza? O direct tem outra função, mas eu acredito que não foi isso que a Erika falou. Quando envio um WhatsApp ao cliente divulgando o meu trabalho, por exemplo, e ele nem responde. Aí, Erika, aqui a gente tem alguns pontos muito interessantes. Primeiro, a gente precisa ter, se vocês ainda não têm, vocês precisam ter lista separada de cliente. Tem aquela pessoa que é interessada, que é aquela pessoa, Érica, que te mandou mensagem um dia e falou assim, Érica, quanto é o quilo do bolo? Quanto é uma peça de crochê? Quanto que é um biscoito? Então é uma pessoa que está interessada, ela não chegou a fechar contigo. Ela só fez o quê? Perguntou uma informação e desapareceu. Acontece com vocês isso? Me contem aí. É interessante que vocês já tenham o WhatsApp Business. Quem tem o WhatsApp Business, tem como você botar uma etiqueta lá na pessoa. E você coloca uma etiqueta que aquela pessoa é uma pessoa interessada. Ela ficou interessada no seu trabalho, mas ela não fechou uma venda. Essa pessoa vai para um tipo de lista. Depois, a gente tem aqueles clientes que compram com frequência, que é aquele cliente que está comprando sempre com você. Todo mês ele compra alguma coisa. A gente chama isso de cliente quente, porque é aquele cliente que está quente, ele está sempre comprando. Então, você bota ele numa lista. Tem aquele cliente que é o cliente, poderosas, que é o cliente morno, que é aquele cliente que ele compra com 60, 90 dias. Aí você coloca essa pessoa numa outra lista. E tem aquela pessoa que tá fria, que ela comprou com você só uma vez, sabe? Lembra quando a gente brincava de batata quente? Quem aqui lembra de batata quente? Batata quente, 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 quente? Pois é. Lembra quando a gente ia se aproximando, as pessoas falavam, ih, tá quente, tá frio. Com os nossos clientes, com a nossa lista de contatos, é a mesma coisa. Então, a gente tem uma lista de pessoas que estão interessadas, a gente tem uma lista de pessoas que estão quentes, que estão ali perto da gente, comprando sempre, graças a Deus, multiplica, Senhor. Tem aquelas pessoas que estão meio mornas, 60, 90 dias que não compram com você, e tem aquelas que estão friacas, que compraram uma vez, desapareceram, sumiram na vida. Por que eu estou falando isso para vocês, poderosas? Porque a forma como eu divulgo o que eu estou fazendo para cada pessoa muda. O jeito que eu converso com uma pessoa que estava interessada no meu produto é de uma forma. O jeito que eu converso com quem compra sempre é de outra forma. O jeito que eu converso com os mornos é de uma forma e o jeito que eu converso com os frios é de outra. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque até a Erika falou, eu tenho todo mundo na mesma lista. Erika do céu, mulher, começa a separar esse povo. Por quê? Porque aí, ó, separa o joio do trigo. Entende? A gente precisa separar, por quê? Porque a forma como a gente fala com cada um deles é diferente. O jeito que a gente divulga o que a gente está fazendo é diferente. Então, na maioria das vezes, quando os clientes eles não respondem, é porque já está muito frio. E aí você precisa fazer uma campanha para esquentar esse povo.
Que a gente pode dar uma aula só disso, como que esquentar essas listas frias que vocês têm aí. A gente precisa dar uma aquecida nessa batata, entende? Então, aí a forma como você fala é diferente. Se você está fazendo algo e mandou para sua lista e ela não te respondeu, é porque ela perdeu contato com você, porque tá frio. Tem como resgatar, Val? Com certeza, mas precisa ter uma fala alinhada com essas pessoas. Precisa ter uma fala alinhada com essas pessoas. Então, assim, para quem que eu recomendo que vocês mandem as suas divulgações? Val, eu estou fazendo um produto, e aí a gente pode falar sobre os tipos de divulgações. Então, tem diferentes tipos de divulgação. Você pode fazer aquela campanha que tem uma oferta, que você tem uma condição especial, você pode fazer uma divulgação que seja para você compartilhar, por exemplo, o que você está fazendo. As divulgações, eu recomendo, principalmente por questão de oferta e valores, eu recomendo sempre para a sua lista VIP, para o seu grupo VIP de clientes. Porque eles são aquelas pessoas que estão mais aquecidas e estão, às vezes, mornas. São as pessoas mais preparadas para receber. Não deixe todo mundo no mesmo grupo, tá, gente? Não deixe todo mundo no mesmo grupo. Então, a gente precisa sempre ter muito claro essa linha. O que a gente vai falar para cada uma delas? Cuidado, poderosa, com lista de transmissão. Eu não recomendo que vocês tenham lista de transmissão para divulgar o trabalho de vocês. Por quê? Porque a lista de transmissão é algo passivo. Como assim, Val? A lista de transmissão depende se a outra pessoa salvou o seu contato. Eu não gosto disso, gente. É o meu negócio, é a minha venda. Eu gosto de ser uma parada que eu tô no controle, eu tô na rédea, não é a outra pessoa. E aí tem que tomar cuidado com lista de transmissão, porque às vezes você manda uma mensagem, você tá crente que tá todo mundo recebendo e no fim ninguém tá recebendo. O ideal é grupo para cliente VIP e você ter salvo os contatos dos seus clientes sem ter necessariamente uma lista de transmissão, mas você ter salvo esses contatos, por quê? Porque a fala que a gente tem com cada um deles é diferente. Uma excelente forma de você começar a divulgar o seu trabalho é mandando áudio para os seus clientes, para as pessoas da sua lista. E aí é áudio, poderosa, não vai cair da cadeira não, mas é áudio 1 a 1. Você tem que tirar um dia da tua semana só para fazer essa divulgação. Você vai ver o quanto que isso é poderoso. Ai, Val, tenho muito cliente, não vai dar tempo. Eu prefiro que você faça, tire um tempo, por quê? Porque o nosso jogo é um jogo do longo prazo. A Bel falou, eu não sei fazer publicações e não sei vender. Ah, tá. Oi, Bel. Será que a Bel tá aí? A Bel falou que não sabe fazer publicações e não sabe vender. As publicações, Bel, são um tipo de divulgação que você pode fazer. Quando você começa a falar a publicação, ela é mais desafiadora. Por quê? Porque ela envolve você fazer uma foto, ter ali uma legenda. Mas você pode fazer uma divulgação em vídeo. O vídeo como? Você pega o teu produto e você apresenta o teu produto, você fala sobre aquele produto, você mostra esse produto. Então, a gente sempre vai pensar o que na hora de divulgar. Val do céu, publicação é mais desafiador de eu fazer. Beleza, qual que é o jeito mais prático, mais simples que eu consigo fazer uma publicação, consigo fazer uma postagem para divulgar o meu trabalho? Tem mais alguma pergunta, Ali? Uhum. As pessoas acham caros os produtos aqui na minha cidade. Ah, olha só, e aí eu acredito que a Érica também concordou com ela, que estava acompanhando ali. Mais alguém tinha concordado. Aqui, ó. Val, as pessoas acham o meu produto caro. E aí é interessante a gente falar sobre isso. Por quê? Na maioria das vezes, as pessoas, elas acham o teu produto caro, poderosa. Por quê? Porque elas não entenderam que o teu produto é artesanal. Não é só a gente escrever biscoito artesanal, bolo artesanal. É a gente falar para as pessoas como que é esse processo. Uma coisa é quando você compra um bolo e esse bolo vem lá com um sabor artificial de laranja. Outra coisa é você comprar um bolo que foi feito com o suco da laranja. Mas se a artesã confeiteira, a artesã do açúcar que fez esse bolo, se ela não me conta, eu não vou saber. E aí tem outro ponto interessante. Se você tem um estômago mais sensível, se você é alérgico, se você não quer um produto que seja cheio de química, de aditivos químicos, esse bolo artesanal, ele vai te cair muito bem. Por quê? Porque é tudo feito com ingredientes integrais, é manteiga mesmo, é leite mesmo, leite de verdade.
É suco de laranja mesmo? Vocês percebem que isso faz parte da divulgação. Quando a gente divulga, a pessoa vai conhecer um outro lado do nosso produto que ela não sabe, não conhece, não tem a menor ideia. Então, cabe a quem? Cabe a nós sempre falar isso para as pessoas. E a gente fala de qual forma, Val? Por meio de uma divulgação. Então, se as pessoas estão acreditando, achando que o teu produto está caro, é porque falta, poderosa, você aparecer e explicar para ela que o teu produto não é igual ao produto do supermercado. Que o teu produto não é um produto industrializado, que você não usa aditivos químicos, que ela pode dar aquele biscoito para o filho dela tranquila. Que esse laço aqui, ó, esse laço pode colocar na cabeça de uma criança e pode ficar tranquilo. Por quê? Porque aqui foi tudo muito bem costurado e a cola que tem aqui não é uma cola que faz mal para a saúde. É tudo encapado. É tudo encapado para quê? Para não enrolar no cabelo da criança. Tem a borracha antideslizante. Não tem nada aqui que a criança vai conseguir arrancar e comer. Então, quando que eu consigo explicar isso para a pessoa? Quando eu estou divulgando o meu produto. Quando uma pessoa compra um produto artesanal, ela está comprando saúde, ela está comprando exclusividade, porque é um produto diferente, ela está comprando segurança. Então, a gente precisa sempre lembrar disso. Se a pessoa está achando caro, é porque nós não contamos ainda para ela, Lu, o diferencial do nosso produto. E esse é um trabalho que a gente precisa fazer. E isso cabe aonde? Na divulgação. Mas as artesãs acabam não divulgando por quê? Porque tem duas barreiras. Duas barreiras principais que impedem as artesãs de divulgar. Uma Érica até colocou aqui, Val, tem vergonha de gravar vídeo. Gravar vídeo é o medo e a vergonha. E é sempre importante a gente pensar, cara, por que a gente tem medo? Por que a gente tem medo de gravar um vídeo? Na maioria das vezes, a gente tem medo porque a gente tem medo de errar, gente. A gente tem medo de errar. Pensa, quando você era criança, quando você errava, o que acontecia? Você apanhava. Então, errar pra gente, poderosa, é algo que faz, sabe, lá dentro das nossas entranhas, dá um nó. Você fala, gente, eu morro de medo de errar. E eu acredito que vocês também. Então, por conta desse medo de errar, você fala, caraca, eu não vou gravar um vídeo porque vai ficar errado. E aí a tua memória vai lá atrás e fala, nossa, o que que acontece quando eu errava? O que acontecia quando eu errava? Eu apanhava, levava xingão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes essas barreiras, Diva, elas estão muito ligadas ao nosso sentimento do que acontecia com a gente quando a gente errava. Como é que a gente sentia quando alguém vinha e criticava o que a gente fazia? O que acontece quando você está feliz, alegre, contente, entregando o seu melhor, falando sobre algo que você ama e vem alguém do nada e critica você? Não dá uma frustração, um medo? E às vezes a gente não divulga o nosso trabalho por conta disso. Às vezes você está ali entregando o seu melhor e a pessoa vai lá falar, ah, e esse cabelo, e essa não sei o quê, e essa voz, não sei o quê, não sei o que lá. Então, muitas vezes, nós deixamos de divulgar o nosso trabalho por conta do medo e da vergonha. A gente deixa de falar, a gente, silencia a nossa voz. A gente deixa de alcançar mais pessoas. É como a Érica falou, é um balde de água fria. E tem um ponto muito importante quando a gente fala sobre o medo e principalmente também sobre a vergonha. Às vezes, eu não sei se aconteceu com você, mas às vezes você cresceu uma vida toda escutando que você não era boa o suficiente, que você não era capaz de fazer algo, de fazer um negócio dar certo. Tem muita gente, infelizmente, às vezes a gente cresce com pessoas à nossa volta, com pais, com tios, com avós, que são pessoas extremamente negativas e com palavras horríveis ao nosso respeito. E aí a gente cresce, mas aquela cicatriz, ela vai com a gente. E aí chega na hora de você fazer um vídeo para falar sobre o que você faz, chega na hora de fazer um post, como a Lu tinha colocado, e aí você não consegue fazer o post. Por quê? Porque você tem medo de escrever errado, você tem medo de passar vergonha, você tem medo das pessoas da tua família caçoarem da tua cara
na festa de final de ano. E isso é muito doído. É uma dor que às vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente não consegue fazer. Por quê? Porque o medo e a vergonha, eles acabam sendo muito mais fortes. Eles acabam nos paralisando, eles acabam nos impedindo. Val, e como é que a gente sai dessa? E o que é que a gente faz? Provavelmente tem um ponto em você que seja um ponto de menos dor. Se é muito dolorido para você gravar um vídeo apresentando o teu biscoito, não grava um vídeo. Escolhe algo antes. Faz uma foto e faz um post escrito. Faz um vídeo sem você falar, porque eu não quero que vocês se machuquem nesse processo. A vida, ela já é difícil pra caramba. Então é importante você olhar e falar, opa, o que eu consigo fazer hoje? O que eu consigo fazer hoje? Opa, eu consigo fazer um post com uma foto. Maravilhoso. Val, foto boa eu não consigo tirar, vou fazer um vídeo. Perfeito, faz um vídeo sem você falar. Mas olha, como que você consegue divulgar o seu produto hoje? Sabe por quê? Tá vendo essa escada aqui atrás? Se eu quiser chegar no andar de cima, não tem como eu sair daqui e dar um salto. Vou me espanguelar toda, vou me quebrar inteira se eu fizer isso. Mas vocês percebem que para eu chegar lá em cima de uma forma segura, existem degraus. E para a gente superar o medo, a vergonha, essas dores que a gente carrega, a gente precisa respeitar os degraus. Então, olha para esses degraus e vai naquilo que você consegue hoje. Eu lembro quando o meu gatinho pequenininho, o Paolo, ele chegou aqui em casa, estava com 40 dias, ele não conseguia subir nenhum degrau. Ele olhava para a escada e começava a chorar, porque ele viu o Apolo subindo, descendo, correndo, e ele começava a chorar. E aí ele foi de degrau em degrau, até que a gente ia comemorando, até que um dia ele conseguiu chegar lá em cima e depois conseguiu descer. Primeiro ele chegava lá em cima, mas não conseguia descer, porque descer é mais difícil. Então, a mesma coisa é com você, é com relação à sua divulgação. Não queira já ir fazer uma live, fazer um vídeo, não, porque você vai se machucar, poderosa. E se machucar não é algo bom para ninguém. Não é algo bom para você, nem para o seu negócio. Então, escolha uma forma de divulgação que você se sente segura. Eu evito escrever, gente. Tudo que vocês veem de escrita, às vezes eu escrevo e Alexandre revê. Por quê? Porque eu sou péssima. Eu tenho uma escrita de uma criança de 9 anos. Então, adianta eu querer escrever? Eu já tentei fazer post escrito, porque falo que o Instagram entrega, lá, 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 lá. Eu sei, já tentei, gente. Mas eu sentava e chorava, porque para mim é muito difícil escrever. Não importa como, mas comece essa divulgação, porque quando você começa, você vai ganhando confiança, você vai ganhando segurança, você vai entendendo que você é capaz, você vai aprendendo a apertar nos botões do Instagram, porque tudo é aprendizado. Ficou claro como é que a gente supera o medo e a vergonha, dando passos que são confortáveis e seguros para a gente? É uma escada. É um passo de cada vez. Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. A Mônica falou a verdade, a Érica falou quase não faço vendas. Muitos falam que eles estão bonitos, mas poucos compram. Então, Érica, o que é importante? Para quem que você está mostrando, tá? Se muita gente está achando bonito e poucos estão comprando, primeiro, pode ser que a pessoa esteja achando caro, e segundo, pode ser que ela seja o seu cliente errado. Entende? Ou não seja o seu cliente, você está mostrando para a pessoa errada. Às vezes a gente tem a falsa impressão que as pessoas que estão à nossa volta vão comprar os nossos produtos. E, na maioria das vezes, não. Eles não são os nossos clientes estão em outros lugares. E quando a gente começa a divulgar, a gente começa a chegar nas pessoas certas. Então, toma cuidado com isso, Érica. A Érica vende o que, Ali? Você sabe o que a Érica vende? É o crochê, não, né? É o não sei o que, vagonite. Ah, tá. Costura criativa e vagonite. Provavelmente, Érica, os teus clientes, eles não estão perto de você. Quem investe num bordado, talvez esteja mais longe, num bairro diferente, seja uma pessoa que valorize a arte, porque para valorizar o artesanato não significa que a pessoa tem que ser rica, tá, poderosas? Significa que a pessoa tem que conhecer, tem que ter, sabe, desperta o interesse dela, aquilo que é diferente. Eu não sou rica e amo artesanato, gente. Então, olha só.
tem pessoas certas para cada produto. E quando a gente divulga, a gente consegue chegar nessas pessoas certas. Foi isso mesmo, que o meu trabalho não era perfeito. Minha mãe sempre dizia isso, que eu não sabia fazer perfeito. Érica do céu. E às vezes a gente cresce, mas essas vozes, elas permanecem na nossa cabeça. E aí, uma recomendação que eu trago sempre, que eu uso na minha vida, eu lembro que quando eu estava no ensino médio, os professores falavam que dificilmente eu conseguiria passar numa faculdade. Porque eu tinha dificuldade de aprendizado, a gente era muito burra mesmo, assim, sabe? Para aquilo, eu não ia para frente. Tive que fazer cursinho por 3 anos. Mas passei, emagreci 10 quilos só fazendo cursinho, mas consegui passar. E na faculdade, que eu fiz a faculdade de fono, eu descobri que não era que eu não era boa, eu não era boa para aquilo que as pessoas queriam que eu fosse. Eu era boa para muitas outras coisas. E às vezes a gente olha para o lugar errado. Então, faz uma lista, Érica, de tudo aquilo que você é excelente, que você faz com alegria, com prazer, que as pessoas reconhecem. E sempre olhe para isso. Por quê? Porque a gente que cresceu tendo alguma dificuldade ou escutando essas vozes, elas ficam muito marcadas na nossa personalidade, a nossa autoestima diminui. Então, começa a reforçar para você mesmo. Faça uma lista daquilo que você é boa e olhe sempre. Tem um caderno, eu tenho um caderno que eu faço as minhas anotações. E aí eu abro aquele caderno e lá tem uma lista de todas as coisas que eu sou boa. Eu não sou boa em matemática, não sou boa de memória, mas tem uma pancada de coisas que eu sou excelente, que eu sou muito boa. Então a gente precisa se lembrar do que a gente é boa, porque senão a gente acaba caindo nessas armadilhas que são essas vozes. Isso é muito perigoso, tá, Érica? Então, fica presente para não ter o risco de cair. Deixa eu ver aqui. Às vezes as pessoas querem colocar preço no meu trabalho, mas eu não deixo, porque dá trabalho. Perfeito, Regina. E quando a gente fala sobre divulgar, falando de divulgação, eu não recomendo que vocês coloquem preço na divulgação de vocês. Por quê? Porque a pessoa, quando ela olha uma divulgação e tem um preço, o olho dela vai automaticamente para onde? Para o preço. E aí ela ainda não está conhecendo o teu trabalho e ela vai fazer o quê? Vai fazer uma comparação. Eu gosto de falar o preço no momento certo, quando a pessoa já me conhece, quando a pessoa já entrou em contato, e ali eu digo para ela quanto é que custa, qual é o valor daquela peça. Qual que é o valor do investimento para ela ter uma peça artesanal feita exclusivamente para ela? Então, a gente tem que cuidar muito das palavras poderosas que a gente usa para falar sobre o nosso produto. Não é um crochêzinho, não é uma toalhinha, não é um bordadinho, não é uma costurinha. Não. É um trabalho artesanal feito exclusivamente para você. Então, lembre-se sempre disso e repita isso sempre para você e para as pessoas. Vai ficando mais natural para você, você vai passando para os outros com muito mais segurança. Vamos lá. Beleza, então tem várias artesãs que acabam não divulgando por causa dessa primeira barreira, que é o medo e a vergonha. E aí vocês já descobriram como começar a superar essa barreira. Outro ponto que impede muitas, a segunda barreira que impede as artesãs de divulgarem o trabalho delas é não saber o que falar. Val do céu, mas o que eu vou falar sobre esse laço, Val? O que eu vou falar sobre esse biscoito? O que eu vou falar sobre isso, sobre aquilo? E aí, eu gosto sempre de chamar vocês para um ponto. Imagine que você está conversando com uma amiga sua. Imagine que você está conversando com a tua amiga e ela está te contando. E você está contando para ela por que você faz esse laço dessa forma. Por que você usa essa combinação de cores? Vocês percebem? Olha só, vou pegar o exemplo desse laço. Essa combinação de cores é uma fala que você pode usar para divulgar o seu produto. Sério, Val, a combinação com certeza. Você pode falar sobre a combinação de cores, sobre o tipo de ponto que você faz, sobre esse tipo de laço. Para quem que é indicado esse laço? Esse laço provavelmente é para uma bebê até 1 ano de idade, que tem pouco cabelo, porque é um mini laço. Tudo isso é falar sobre o seu produto. E eu quero que vocês comecem a falar sobre o artesanato de vocês como se vocês estivessem conversando com uma amiga de vocês. Para ser algo mais natural, para não ficar algo forçado, parecer que você está ali forçando uma venda. Não, você não força a venda coisa nenhuma. Você apresenta o seu trabalho, você fala sobre ele.
Você fala sobre as cores, sobre o tipo de fita que você usa, sobre o aplique que você coloca no meio, por que que você coloca esse nó aqui no meio, por que que esse laço é de... Tudo tem um porquê, gente. E quando você começa a responder esses porquês, você vai descobrindo o que que você tem para falar sobre aquilo que você faz. Por que que você usa aquela linha? Por que que você usa aquela cola? Por que que você usa aquele aplique? Por que que você faz o crochê daquela forma? Por que que esse laço é encapado? Por que que esse laço é encapado? Vocês sabem, as laceiras devem saber, com certeza. Eu aprendo muito com as minhas alunas laceiras. O laço ele é encapado para ele trazer o máximo de proteção para a criança, para não enroscar no cabelo da criança. O laço é encapado para dar um acabamento perfeito. Olha só, fica tudo na mesma cor, nada chama mais atenção do que a paleta de cores desse laço. Por que que tem essa borracha antideslizante no laço? Porque mesmo que a tua filha tenha um cabelo super liso, tenha pouco cabelo, o laço vai ficar no cabelo dela sem puxar o cabelo, sem quebrar o cabelo. Tudo que eu tô falando aqui para vocês é respondendo o porquê. E você provavelmente deve fazer isso, mas você não se deu conta. Então, a partir de hoje, começa a se dar conta. Quando você estiver falando com alguém sobre aquilo que você faz, ah, tá, por que que você usa essa linha, hein, Regina? Ah, eu uso essa linha porque é uma linha macia, é uma linha perfeita para peças no quarto de bebê. Regina, mas por que que você usa esse tipo de linha para fazer mesa posta? Para fazer um suplá? Olha, essa linha é uma linha que é mais fácil de ser limpa. Vocês percebem? Tudo isso é o que falar, é você saber o que você vai divulgar. Então comece a partir de hoje a observarem, a escutar os porquês que saem da boca de vocês. Porque cada porquê que sai da tua boca, poderosa, é um conteúdo para você divulgar o seu trabalho, para você explicar para as pessoas por que você faz o que você faz. Eu estava conversando com a Sueli, entrou a Magnólia aqui, que faz boneca, e eu fiquei impressionada que os rostos que a Suelen coloca na boneca é inspirado na criança. Então a mãe manda uma foto do rosto da criança ou de quem vai receber aquele presente, e a Suelen faz aquele rosto personalizado. Vocês têm noção o quanto que isso é importante para a autoestima de uma criança, gente? A gente cresceu num tempo que só tinha boneca Barbie, de um jeito. Magra, cabelo loiro, olho verde, cheio de maquiagem e cílio postiço, um negócio louco. Aquela criança era uma criança, não tinha cara de criança aquela boneca, não é mesmo? Tinha cara de adulto. Não tinha nada a ver com a gente. Quando se trabalha com artesanato, você pode criar algo que se conecte com aquela criança, que seja parecida com ela. Às vezes é uma característica que a criança não gosta, mas quando ela vê na boneca, ela fala: Uau! Eu odiei as minhas sardinhas até uns 14, 15 anos. Ih, mais 17 anos, eu odiava as minhas sardinhas. Eu cresci escutando que eu tinha sido enferrujada, que minha mãe me esqueceu em algum lugar e eu tinha sido enferrujada. Olha só, né? Irmão, eu sou a caçula. Então, se você tem uma criança que tem dificuldade em aceitar sardas, você pode fazer uma boneca linda com sardas. E ela vai se ver naquela boneca e vai falar: Meu Deus do céu, e a boneca é linda. Então é importante a gente lembrar sempre dos porquês que a gente faz. Por que que você usa essa fita? Por que que você faz esse tipo de design no rosto da boneca? Por que que você usa esse cabelo? Porque todos os porquês que você responde com relação àquilo que você faz é um conteúdo de divulgação. E você vai escolher se você vai fazer escrito, se você vai gravar um vídeo, como você vai fazer. Porque para começar, o importante, poderosa, é que você comece.